Olá, você está no canal Podcast Funsegem, criado para conectar você com notícias importantes da atualidade para o seu futuro. Neste episódio, vamos conhecer 3 participantes do Plano de Previdência da Funsegem: Noel Isaqueu de Oliveira, operador de máquinas móveis da Votorantim Cimentos; Eliane Amparo dos Santos, consultora de custos e orçamento do Centro de Excelência Votorantim; e Adilson Maciel Ribeiro, técnico de produção sênior da CBA. Eles nos contam as motivações e os desafios de contribuir mensalmente para o plano. Vamos começar pelo Noel de Oliveira. Eu contribuo desde que eu entrei, em 2008. Comecei com um pouco menos de contribuição, daí acho que passou uns 6 meses e aumentei. Para mim, não deixa de ser uma poupança, uma segurança para o futuro, né? E eu via comentário por colegas de trabalho mesmo, que era um bom negócio estar fazendo essa, para mim, como se fosse uma poupança. Vem já descontado em folha, eu acho bem mais prático. Se eu fosse pegar estando em mãos, era dificilmente eu ia conseguir tirar para me guardar. Porque sempre surge uma emergência e você vai lá, primeira coisa que vai é a poupança. Mas como já vinha em folha, tudo certinho, eu achei bem mais prático e bem mais fácil para mim, no meu caso. Nos primeiros meses você dá uma estranhadinha assim no desconto. Mas depois, com o tempo, você vai acostumando com aquilo ali e encaixando as suas preocupações de dívida que a gente tem, e seus compromissos do mês, e acaba se adequando aí de um modo que dá para controlar certinho, não pesa para nenhum lado, entendeu? Agora vamos ouvir como a Eliane dos Santos decidiu começar a contribuir. Eu contribuo há mais ou menos 4 anos. Eu entrei no grupo há 5 anos, mas fiquei um ano de olho para ver se valia a pena, se os índices eram bons. E aí optei por fazer o cadastro. Eu vi que existia um acompanhamento, né, uma gestão eficiente dos valores, tem um reporte mensal informando quanto que cada perfil teve de resultado. Então, eu me senti muito segura e confiante em fazer as contribuições. Eu optei por um valor pequeno, né, acho que é a tarifa mínima. Eu já considerei, então, esse valor a menor no crédito que cai na minha conta, né, do meu salário. Como eu fiquei um ano para poder participar, eu já me organizei assim, sabendo o quanto a menos que eu receberia. Então, para mim foi bem tranquilo. E o Adilson Ribeiro? Como foi para ele aderir ao plano? Vamos ouvi-lo. Eu comecei a contribuir logo que eu ingressei na empresa, em 2008, e o motivo é sempre ter uma estabilidade financeira no futuro, né? Então, essa contribuição que a gente faz agora, ela pode trazer frutos lá na frente, né? Pensando num complemento da aposentadoria, ter uma estabilidade financeira, colher os frutos lá na frente. Essa é a motivação que eu penso, né? Desde adolescente eu sou um pouco mais seguro, né? Tive essa visão aí de futuro, e para mim não tem sido nenhum sacrifício. Minha esposa também trabalha, a gente sempre está planejando junto, né? A poupança, né? Pode dizer assim. Para mim não foi um sacrifício. A gente abre mão de algumas coisas, né? Porque é um valor, né? Às vezes um valor significativo, mas nada que abale também a nossa renda. Os participantes têm estratégias diferentes para organizar o orçamento e fazer aportes mensais ao plano de previdência. Em geral, começam a contribuir com um percentual pequeno e vão aumentando ao longo do tempo. Este é o caso do Adilson e do Noel. Vamos ouvi-los. Eu comecei com aquele valor inicial, mesmo que seja 2%. Aí depois de um tempo eu aumentei para 6%, sempre planejando mesmo, né? Vendo que não ia afetar na renda. E eu acredito que há mais de 11 anos eu já estou contribuindo com 12%. Foi assim, gradativo, né? E sempre com planejamento. Eu comecei com 3%. Aí passei um tempo, acho que passou 6 meses, o pessoal estava comentando que era um bom negócio. Aí eu fui e aumentei. Aí fui no teto mesmo, que é 6%. Aumentou um pouquinho o desconto, aumentou. Mas vai sendo habitual para você vai acostumando. No começo faz um pouquinho de falta aquela parte, mas depois você vai se enquadrando com o dia a dia desse desconto, você sabe que vai vir e já não começa a não contar mais com ele, como se fosse uma poupança mesmo. Além do aporte mensal descontado em folha, muita gente também faz contribuições adicionais ao plano. E há quem adote frentes diferentes de investimento.
Este é o caso da Eliane. Vamos ouvi-la. Desde que eu comecei a participar, eu mantenho o mesmo valor. Em paralelo, eu tenho feito outros investimentos no banco atual que eu tenho conta, que é o que a gente recebe o salário. Tenho um perfil mais conservador, então eu invisto em tesouro direto, em CDBs, um pouquinho na poupança. Então, eu optei também por manter o valor fixo lá da contribuição do FunCegem e aportar nessas outras frentes de investimento. Eu investi em ações um tempo atrás, mas como tem uma certa volatilidade, uma instabilidade de mercado, né? Então percebi que não me fazia muito bem. Então eu optei de deixar só uma querelinha, mas direcionar os outros valores mais para linhas mais sólidas, né? Como Tesouro Direto e CDB. Tem um CDB que eu também destinei um valor específico para complementar também a aposentadoria. O PPR é um pedacinho para aposentadoria, um pedacinho para o IPTU, um pedacinho para a matrícula das crianças da escola. São várias gavetinhas já destinadas para um fim específico. Então, tudo que tem de adicional já reservado, porque se não tiver um destino, não um planejamento, acaba gastando sem controle. Entender que o dinheiro não leva desaforo, né? Se você não dá atenção para ele, ele voa. Então, você tem que ter um destino certo para cada valor que você tiver. Para algumas pessoas, o hábito de poupar exige certo sacrifício. Para outras, é preciso ter determinação e disciplina. E todos concordam com um ponto: é preciso se organizar financeiramente para ter sucesso. Vamos ouvir o que o Noel, o Adilson e a Eliane têm a nos dizer sobre isso. Eu vi um pouco de dificuldade porque a gente tem tudo as contas certinho, no, regrada no mês. Então, queira ou não queira, para mim é fazer pouquinho de falta. Mas como já ia vir descontado em folha, então já era um negócio assim que ia vir, eu ia ter que viver com aquilo ali, entendeu? Eu procuro programar certinho nas minhas contas, entendeu? Sou bem disciplinado em conta, tá? Raramente eu deixo as coisas sair fora do controle. E eu acho, na minha opinião, é mais disciplina. Falta faz, faz. Mas é coisa que você está fazendo por um bem mais para frente. Na minha visão, desde novo tem essa preocupação, né, com essa educação financeira e verificando o futuro. Eu acho que vale a pena, entendeu? Você se sacrificar um pouco agora. Não é o meu caso, né, mas se alguém tem essa visão e está com receio de investir ou investir um pouco mais, eu acredito que vai trazer bons frutos lá na frente. Vale a pena poupar hoje para você ter um ganho lá na frente, no futuro. Se não me está me fazendo falta agora esse valor, que é planejado, né, que é descontado em folha e não me faz falta, eu acho que lá na frente vai me ajudar em alguma coisa. É mais esse pensamento assim mesmo, né? A gente não sabe como que funcionará o futuro, né? Mas é poupando assim que eu acredito que a gente vai conseguir ter uma melhor aposentadoria, né? Pensando mais lá na frente. O importante é o planejamento e adequado à sua realidade, né? Eu sou casada, tenho esposo, 3 filhos e um cachorro, então tem uma população em casa que tem uma demanda financeira significativa. Então, para a nossa realidade, o meu planejamento financeiro junto do meu esposo é para atender as nossas demandas, mas para que a gente tenha também uma certa reserva para um passeio, para uma viagem, para ter uma tranquilidade. Então, o importante é o planejamento, entender qual que é a sua realidade, qual que é o seu perfil, aquilo que se encaixa, quais objetivos que você tem, se você quer viajar, se quer investir na escola das crianças, investir no idioma, num curso profissionalizante, uma pós-graduação e tal, e adaptar o que você tem de renda aos seus desejos da sua família. Acho que o principal é focar nesse planejamento para atender a todos. Para finalizar, vamos ouvir as dicas do Adilson e do Noel para quem quer começar a contribuir com o plano de previdência da FunCegem. A dica é primeiro é planejar, sentar junto com a esposa ou quem tem filhos, né? Planejar isso aí mesmo, não vai trazer nenhum transtorno. Poupando, né? Tendo essa educação financeira, você acaba também tendo uma estabilidade, assim, né? A preocupação com dívida, com esse futuro que a gente pode ser que a gente viva, né? Traz um desconforto para a maioria das famílias, né? A maioria da sociedade hoje em dia, né? Então, eu acho que se você tiver condições mesmo de planejar,
o primeiro passo tem que dar. Se você tiver dificuldade, né, no começo, assim, o valor não tá legal, tá me fazendo falta, aí você pode retroceder. Mas eu acho que você arriscar hoje em dia um valor pode trazer maior benefício lá na frente, acho que essa é a dica, né? Eu super recomendo. Eu super recomendo. Que nem eu estava falando, que no começo a gente sente um pouquinho. Não é fácil guardar dinheiro. Todo mundo sabe que não é fácil. A gente tem os compromissos do dia a dia. Todo mundo tem a conta para pagar. Mas é bem viável, sim. É um sacrifício que vai colher frutos no futuro. É só se preparar, se programar certinho, ter disciplina, que consegue tranquilo. Acabamos de ouvir Adilson Maciel Ribeiro, técnico de produção sênior da CBA, Eliane Amparo dos Santos, consultora de custos e orçamento do Centro de Excelência Votorantim, e Noel Isaqueu de Oliveira, operador de máquinas móveis da Votorantim Cimentos. Esses participantes compartilharam um pouco de suas histórias sobre disciplina e planejamento, mostrando como é fundamental ter visão de futuro e constância nas contribuições para o plano da Funsegem. Esperamos que você tenha gostado deste episódio. Aguarde as novidades do próximo podcast Funsegem.